Boa noite, está no ar mais uma edição da revista Mangaba. E hoje você vai ver uma matéria sobre como manter a calma na hora de realizar o TCC. E ainda conhece um projeto que leva aulas de handebol para crianças. É isso mesmo, Jonathan. Também vamos conhecer costumes e cultura e curiosidades de Trindade, além do esforço dos alunos para conseguirem estudar e as dicas para ter um envelhecimento saudável. Este ano, Trindade completou 97 anos. A cidade atrai turistas de todas as partes do mundo para a tradicional Festa do Divino Pai Eterno. Nós vamos conhecer agora mais sobre essa cidade, que é um ponto de fé no estado de Goiás, com Rodrigo Bueno. Localizada no centro de Goiás, Trindade nasceu da devoção ao Divino Pai Eterno e hoje é reconhecida nacionalmente como a capital da fé. A história da cidade se iniciou com o encontro do medalhão com a imagem do Divino Pai Eterno. Em 1840, um casal de lavradores, Constantino Xavier e Ana Rosa, no trabalho de capinar a terra para nós goianos, de carpir para os paulistas e também para os paranaenses, às margens do córrego Barro Preto, eles encontraram um medalhão em barro cozido, cunhado em alto relevo, a imagem da Santíssima Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, coroando Nossa Senhora. Ano após ano, a Romaria do Divino Pai Eterno recebe milhões de fiéis. Para que isso ocorra, o trabalho realizado pela igreja é de fundamental importância. Essa devoção, ela era já bastante forte, muito conhecida aqui no interior de Goiás, no leste do Mato Grosso, Triângulo Mineiro e também no Distrito Federal até o ano de 2005. Já aconteciam todas as peregrinações à Trindade, todo o festejo em louvor ao Pai Eterno, sempre no primeiro domingo de julho, como é de costume, até quando no ano de 2005 o Padre Robson ele começa esse trabalho de evangelização através da TV com a novena dos Filhos do Pai Eterno. A partir de então, tendo aí o alcance proporcionado pela mídia, pelos meios de comunicação, é que alcançou dimensões nacionais e hoje também até dimensões internacionais. Além de toda a devoção ao Divino Pai Eterno, Trindade conta com pessoas que foram fundamentais para a cidade. Esse é o caso do Sebastião de Souza, mais conhecido como Negrinho Retratista, que fotografou parte da história da cidade. Essa aqui era uma praça que vinha circo, essas coisas aqui para festa, tinha festas e aqui nessa praça que ficava o circo, sabe? Geralmente ficava os 4 circos aí. Pior, naquele tempo não tinha televisão, não tinha nada, lotava, o circo não cabia as pessoas. Que bom. Você vê, era uma maravilha. Outra pioneira foi Dona Iraci Borges. Ela se destaca por ser a primeira vereadora mulher eleita, além de ajudar a confeccionar a primeira bandeira do município. A primeira bandeira de Trindade foi feita por nós, idealizada, isso é muito importante, menino, idealizada pelo Padre João Cardoso de Souza, desenhada pelo arquiteto Sebastião Prates e confeccionada por mim. Levei meses bordando a bandeira de Trindade. A capital da fé mudou muito nas últimas décadas. Segundo dados recentes do IBGE, Trindade conta hoje com aproximadamente 121 mil habitantes. O simples povoado se tornou hoje a 8ª cidade mais populosa do estado de Goiás. Com todo o desenvolvimento ao longo dos anos, a capital da fé vem se preparando para o futuro. Nós estamos investindo, como eu disse aqui, em questões essenciais na vida das pessoas, na saúde, na educação, porque só assim nós teremos um desenvolvimento sustentável. Jonathan, como você se imagina na velhice? Além de aposentado, espero que eu esteja livre e saudável. Então é bom você ficar ligado nas dicas que a repórter Clara Indiorier vai trazer. O número de pessoas com mais de 60 anos vem aumentando ao longo dos anos no Brasil.
Em 2005, elas representavam quase 10% da população e em 2015 já eram mais de 14%. Naquele ano, a expectativa de vida do país chegou a 79 anos e em Goiás alcançou 74 anos. Um dos motivos para este aumento é a busca por uma vida mais saudável e ativa. Em alguns casos, esses cuidados vêm desde a infância. Pratico muito esporte desde a minha infância e agora faço caminhada, mas tem que ter acompanhamento, né? E procurar não engordar, né? E agora o exercício que eu estou fazendo mais frequente agora é hidroginástica, que é muito bom, né? Para minha coluna, é recomendado pelo meu médico. Uma das principais mudanças para uma vida mais saudável é a alimentação balanceada. Normalmente varia de casa para casa. E, às vezes você pega um idoso que tem uma osteoporose, então você não tem que fazer uma interação entre cálcio, absorção de cálcio, né? Ou você pega um idoso que tem um diabetes mellitus. Se caso ele é um idoso que é só assim, reeducação alimentar, ou só uma alimentação saudável, é uma alimentação padrão mesmo, mas a gente tem que sempre variar de casa para casa. Tem idoso que às vezes não tolera mais carne, tem muito disso. Que às vezes o idoso ele vai diminuindo, né, aquela digestão, aceitação, principalmente carne vermelha, por exemplo. Isso é para diminuição de colesterol, regulação de insulina, esteatose, estou tendo às vezes muito idoso que às vezes está com problema no fígado, né? Atualmente, muitos idosos praticam atividades físicas para evitar possíveis doenças, mas em alguns casos, eles buscam nas atividades melhorar o condicionamento físico e evitar possíveis quedas. Mas nessa faixa etária da terceira idade, o principal déficit que a gente encontra é falta de equilíbrio e dificuldade na marcha. O foco principal é membro inferior e os membros superiores acabam entrando para ajudar no equilíbrio e para a biomecânica, tanto da marcha quanto das atividades do dia a dia. Mas em alguns casos não são as doenças que levam a uma vida mais saudável, já que esse estilo de vida é adotado por puro prazer. Eu faço porque eu realmente gosto. Faz mais bem para minha cabeça do que propriamente para o meu físico. Praticamente a minha vida inteira eu gostei de exercício e eu não tenho dia nem hora. Se eu não venho de manhã, eu vou à tarde. Eu faço as minhas caminhadas 7 dias por semana. Vamos para um breve intervalo comercial e na sequência você acompanha histórias de superação no esporte. Ser atleta é um sonho de muitos jovens, mas alcançar este posto não é uma tarefa muito fácil. Vamos conhecer agora a história de superação da atleta Ábida, na matéria de Wilker Oliveira. Em busca de um sonho, Ábida, de 18 anos, veio do Mato Grosso para jogar handebol. O maior desafio para a armadora direita foi deixar para trás as pessoas que gosta e correr em busca do objetivo. Foi difícil, né? Porque deixar a família de lado e os amigos e vir para cá longe é muito ruim, né? Mas só que lá na frente a gente vai ter muitos benefícios, né? Porque também a gente está ganhando faculdade e tudo, lá na frente a gente só vai receber coisa boa. Ábida é atleta da Associação Cultural e Esportiva Força Atlética. A organização foi criada em 2003 para contribuir com o desenvolvimento socioambiental por meio do handebol. Segundo Jorge Castilho, um dos fundadores e atual técnico da equipe, hoje a organização já consegue cobrir as despesas das atletas que vêm de outros municípios e estados. Então a Força Atlética está provendo para elas, através dos seus parceiros, a moradia, né, livre de qualquer despesa e também a faculdade. Além disso, temos a Bolsa Atleta e temos aí algumas atletas que a gente também dá uma ajuda financeira para elas. A Força Atlética foi vice-campeã da Liga Nacional Conferência Centro-Oeste. Com isso, o time se classificou para a segunda etapa da Liga Nacional de Handebol 2017. Mesmo com esses resultados favoráveis, o técnico reconhece o tamanho do desafio. Aí já são equipes de outro nível que nós vamos enfrentar. Então, assim, nós ainda temos muito ainda para galgar, para chegar no nível das grandes equipes do Sul, Sudeste e até do Nordeste do Brasil. Nós ainda temos muito ainda que subir. Para garantir a boa atuação do time, a rotina de treinamentos é forte e exige tempo e dedicação das atletas. No caso das goleiras, o treinamento é específico. A preparação física consiste em treinos de musculação 3 vezes por semana e crossfit 2. Os treinos táticos e técnicos são diários.
A força atlética trabalha com vários métodos para que o atleta consiga fazer o seu desempenho total. Então a maioria das atletas fazem faculdade ou estudam no período da manhã e à tarde a gente faz academia e crossfit. E à noite a gente faz o treinamento, aí é alternado, academia segunda, quarta e sexta e crossfit terça e quinta. Diferente dos esportes mais badalados, como o futebol, que movimentam verdadeiras fortunas, nem o Campeonato Nacional de Handebol oferece apoio financeiro às equipes. Não tem premiação em dinheiro. A não ser que vai acontecer isso esse ano, mas que eu saiba, não. Né? Esse formato, o formato da Liga Nacional está diferente esse ano, então é um formato novo. Talvez possa ter alguma mudança, mas a questão financeira na premiação não estava na pauta. Né? A Força Atlética desenvolve o projeto Handebol Inclusão Social, que atende mais de 1.000 crianças. Além de descobrir novos talentos para o esporte, a iniciativa tem o objetivo de diminuir a evasão escolar e evitar que as crianças se envolvam com a criminalidade. Nessas aulas, a gente, além do handebol, nós tratamos também temas transversais, que a gente vai trabalhar ali cidadania, meio ambiente, questões de gênero. O diretor seleciona aqueles alunos que acham que o projeto vai ter alguma modificação mais significativa na vida dele, que é aquele aluno que é mais indisciplinado, que tem problema com notas, que dá pra gente trabalhar isso com ele nas aulas de handebol. Além disso, a iniciativa estimula as crianças a sonharem com a carreira no esporte. E não são só os pequenos que sonham com o futuro no handebol. No time adulto, quando são perguntadas sobre onde querem chegar, a resposta das jogadoras é quase unânime. O meu maior sonho é chegar na seleção brasileira. Seleção brasileira, né? Talvez na seleção? Na seleção brasileira, com certeza. Eu acho que todos que estamos aqui estamos trabalhando para isso. Através do esporte é possível superar muitas dificuldades e preconceitos. Foi assim que Núria Almeida superou as limitações e tornou-se uma atleta. O preconceito é uma ideia formada antecipadamente, que se manifesta numa atitude discriminatória perante pessoas, crenças e comportamentos. Mesmo com leis específicas, o preconceito continua presente no nosso dia a dia, em um problema de difícil resolução. Eu acho que a solução ela passa pela educação, mas a educação desde o nível básico. Investir numa educação que valorize a diversidade, que ensine sobre o preconceito, não só sobre homofobia, sobre diversidade sexual, mas racismo, preconceito contra gordo, contra idoso, contra deficientes. Uma educação básica que valorize a diversidade em todos os âmbitos e que ensine sobre o que é preconceito e discriminação. O esporte também pode ter um papel importante na desconstrução do preconceito, principalmente em relação aos deficientes físicos. A população em geral enxerga as pessoas com deficiência não na sua condição de deficiência, mas numa condição de um ser humano qualquer. Então um atleta com amputação, um atleta com uma deficiência que vem a jogar voleibol, ela é muito mais do que uma pessoa com deficiência, ela é antes de tudo um atleta, não é? Um atleta de alto rendimento. A Seleção Brasileira Feminina de Vôlei Sentado é um exemplo dessa superação. Na Paralimpíada do Rio de Janeiro, em 2016, elas conseguiram a medalha de bronze, o melhor resultado da história do Brasil na modalidade. Mas antes de conseguir esse feito, o preconceito esteve presente nessa trajetória. Quando você se torna deficiente ou quando você é deficiente, todo mundo acha que você é incapaz de crescer ou praticar alguma coisa e tal, porque, coitado, não consegue, é deficiente. Aí quando você começa a praticar, mostrar para pessoas que você é capaz, que você consegue, aí todo mundo tem aquele olhar, nossa, parabéns, você conseguiu e tal. O vôlei sentado ainda é um esporte com pouco incentivo e investimento. Após o resultado histórico em 2016, o técnico da seleção brasileira espera contar com essa ajuda para os Jogos de Tóquio em 2020. Uma condição melhor, que a Bolsa Atleta Federal ela realmente consiga chegar dentro do prazo que as atletas precisam, para que elas possam se organizar financeiramente e administrativamente e se dedicarem ao treinamento do voleibol. Além do preconceito e das dificuldades de inclusão social, quem sonha em viver profissionalmente do esporte paralímpico enfrenta outros desafios, como a dificuldade financeira. No ano passado, as atletas goianas ficaram vários meses sem receber a bolsa do governo. Eu acho que poderia ser maior, tal, que poderia ter um incentivo tanto na divulgação quanto no preparativo e tal do atleta antes da competição. Tem que ser maior, né? Tem que ter uma tranquilidade para o atleta poder treinar, poder se dedicar ao esporte. Não só cobrar quando ele está em competição, mas dar o apoio antes para quando ele chegar lá ele conseguir dar o seu melhor. O que mais vale para acabar com o preconceito no esporte é entender que o papel principal não é ganhar, mas se importar com o ser humano.
O esporte e a educação física, eles vêm para contribuir para que a população em geral deixe de enxergar a deficiência e passe a enxergar um atleta naquele momento. Como acabamos de ver, há dificuldades em todas as áreas da vida e é assim também no meio acadêmico. A nossa repórter Jennifer Fernandes foi conferir de perto as dificuldades que os universitários enfrentam para conseguir o diploma. A rotina de um estudante não é tarefa fácil. Para muitos, conseguir a graduação é um sonho quase impossível. Na maioria das vezes, a dificuldade financeira é o maior impedimento. Como eu estudo numa faculdade particular, né, com uma mensalidade muito, dizer assim, alta, né, pelo tanto que a gente ganha, eu parei por conta que eu não estava conseguindo custear os estudos. E as mensalidades foram atrasando e eu fiquei com um período inteiro atrasado. Pessoas de baixa renda são as pessoas mais prejudicadas nessa história. Porque se o aluno não tem um amparo financeiro, ele não tem uma contribuição familiar, ele não consegue concluir o ensino superior. Não conseguiu bolsa, não conseguiu algum financiamento, não consegue pagar um financiamento para estar estudando aqui. Enquanto para muitos o maior problema é a dificuldade financeira, outras pessoas são obrigadas a desistir por outro motivo, a distância. É que muitos destes alunos precisam percorrer vários quilômetros para chegar até a capital. Neste caso, o desgaste físico é o maior inimigo. Eu acho muito difícil, porque devido à distância, tem palestras que não tem como eu vir. Aula de reposição no sábado, que os professores fazem muito, não tem como eu vir. Semestre que vem eu vou começar a pegar a prática, assistir audiências nos tribunais, eu não sei nem como é que eu vou fazer para vir. Não é fácil, não. Bianca é deficiente visual. Ela precisa percorrer todos os dias quase 200 quilômetros de Taquaral até Goiânia. Desistir, às vezes, parece ser o melhor caminho. Você já pensou em desistir pela distância? Ixi, todo dia. Eu chego lá em casa 00:30, então, assim, a maior parte do tempo é na rua, na estrada, aqui na faculdade. A gente sai mais cedo. Nós saímos aqui da cidade 4 horas da tarde, né, para a gente poder deixar todos os outros alunos nas faculdades. E é difícil você arrumar um emprego. Né? O aluno que mora no interior, ele tem muito cansaço. A trajetória de vir de lá para cá causa um estresse e isso vai dificultando até mesmo no processo de ensino-aprendizagem. Porque o cansaço mental, ele contribui para que o aluno tenha essa dificuldade de aprendizagem. Cada estudante encontra forças em alguma coisa. A falta de emprego e o sonho de Bianca é o principal combustível nessa jornada. Eu acho que, independente da deficiência, eu conheço bastante gente que formaram e eu estou indo na luta aí para formar. Lá em Taquaral, os empregos que tem lá é só confecção. Então eu tenho vontade de um dia trabalhar, né, arrumar um emprego. Daí eu pensei, se eu não fizer uma faculdade, como que eu vou trabalhar um dia? Eu espero ser escrivã um dia, formar, ter um emprego, ganhar um dinheiro para ajudar minha mãe, né? Os conselhos do pai, que já morreu, é o que dá forças para Micaele tentar superar as dificuldades financeiras e conseguir o diploma. Realizar um sonho, né? Um sonho tanto meu, quanto um sonho que era do meu pai. Porque ele que me motivou, ele que me incentivava muito a buscar essa questão dos estudos, para trazer para ter uma vida melhor, né? Uma vida melhor. E no próximo bloco você acompanha dicas da psicóloga Sara Ribeiro. Ela vai trazer muitas informações para você que está precisando se preparar para o TCC. E agora vamos com Juliana Camargo, que vai trazer algumas dicas sobre o TCC. Boa noite! Na entrevista de hoje vamos falar sobre TCC com Sara Ribeiro, que é professora aqui na Unialfa e psicóloga. Boa noite, Sara. Boa noite. Sara, os alunos, quando chegam na faculdade, já sabem que vão ter que fazer o TCC, Trabalho de Conclusão de Curso. Explica pra gente o que é, então, esse TCC e por que ele tira o sono de muitos alunos. Então, o TCC é o trabalho científico de caráter obrigatório, né, que ele vai representar a avaliação do final de um curso. Normalmente, ele causa uma certa ansiedade, porque ele vai representar todo o caminho que o aluno percorreu naquele curso de graduação, o percurso que ele fez. E é um momento, uma etapa na graduação que já envolve uma certa mudança, um período de transição, né? Então, o aluno ele já está aproximando do mercado de trabalho, então já vem
vários tipos de ansiedade, né, de incerteza de como vai ser esse mercado. Então já é um aluno emocionalmente fragilizado. E o TCC exige desse aluno várias habilidades, né, de raciocínio, de tomada de decisão, de planejamento, que precisam, né, de empenho, dedicação. Então já exige um tipo de habilidade que causa uma certa ansiedade. Além disso, a gente tem a questão da escrita, da apresentação do trabalho, e tudo isso pode causar angústia e conflitos nesse aluno. Então quer dizer que pode ser desenvolvido nesse período algum tipo de distúrbio ou problema psicológico e emocional? É natural que esse momento desencadeie uma certa ansiedade, uma certa angústia, conflito, né? E se a pessoa ou o aluno ele já tem algum tipo de transtorno, patologia, alguma predisposição base, né? Pode ser que esse momento seja um gatilho para que essa ansiedade, esse transtorno se desencadeie. E como que a gente identifica um distúrbio desse tipo? Então, a ansiedade, a angústia é inerente ao momento. A gente vai vê-la, né, como algo patológico quando isso causa alguma disfunção, né, prejudica a funcionalidade desse aluno no dia a dia, em outros âmbitos da vida dele, não só na faculdade, mas nas relações, no trabalho, no dia a dia dele. Após identificado, como que o estudante deve proceder? Tem algum tratamento que ele pode buscar? Então, vai depender muito dos sintomas, né? Mas o ideal é que ele busque uma ajuda psicológica e aí, se necessário, um encaminhamento psiquiátrico, vai depender muito do quadro que ele está apresentando. A faculdade tem algum tipo de assistência para os alunos? Aqui na Unialfa a gente tem a Clínica Escola, que oferece, né, o tratamento psicológico. Então esse aluno ele pode procurar para ele ser encaminhado para algum outro serviço. Sara, e a escolha do grupo, do orientador e até mesmo o tema, pode influenciar nessa fase? Sim, claro, pode influenciar, porque o aluno ele tem que escolher um tema que realmente desperte interesse, para que ele queira investigar, para que ele tenha base para procurar, né, o raciocínio, procurar a investigação daquele tema, né, que tenha um grupo que ele consiga dialogar, que tenha o mesmo nível, uma linha de raciocínio parecida, assim como o coordenador. E quais as dicas que você deixa para os alunos que estão aí se preparando para o TCC? Planejamento, né? Além de você escolher um tema que realmente faça sentido para você, que represente o seu caminho na graduação, também é preciso ter um planejamento, uma dedicação, nesse momento, um empenho maior. Então é preciso organizar a rotina semanal, ter um horário para estudar, um horário para o TCC, né? Ter uma meta, estabelecer as metas até o final do TCC para ir conseguindo alcançar uma por uma, né? E não ficar com aquela sensação de que não vai dar tempo, que é muita coisa. Então a gente tem que planejar e organizar a execução desse trabalho. É isso então, gente. Então, para você, aluno que está fazendo TCC, boa sorte e siga as dicas da Sara. Sara, muito obrigada e boa noite. Boa noite. Obrigado, Juliana. Obrigado, Sara, por responder os questionamentos. E agora a gente continua falando sobre saúde mental. A reportagem é de Lara Beatriz, que esclarece o que é a síndrome do pensamento acelerado. Confira. Com o ritmo acelerado das grandes cidades e a grande quantidade de informações que chegam à população, a saúde emocional é afetada. E isso pode causar depressão, estresse, inquietação e ansiedade. Se a pessoa tende a gastar muita energia, gastar muito tempo só pensando e essas coisas não chegam a uma solução, se ela pensa sobre um problema e ela não consegue solucionar, achar uma solução para esse problema, esse pensamento é inútil e está gastando o tempo dela. Então, essa pessoa acaba sofrendo muito, acaba tendo prejuízos por conta dessa forma de pensar. A síndrome do pensamento acelerado não é uma doença, mas sim um sintoma ligado à ansiedade por conta das obrigações diárias. Depois que eu passei a estudar, percebi que eu tenho engordado e tenho sofrido muito com ansiedade, devido aos trabalhos, a rotina, relatório, estágio. Tenho tentado fazer de tudo para não ficar pensando na ansiedade, no que tem que ser feito dia após dia. Mas as coisas vão surgindo e quando eu vejo já estou ansiosa e sofro muito com isso. Se eu tiver um evento
eu acabo que não dormindo à noite, eu acabo tendo insônia, acabo sonhando com o acontecimento e querendo que chegue logo para mim poder extravasar. A pessoa que não sabe controlar os pensamentos também tem dificuldade em lidar com perdas e reconhecer seus erros. Uma pessoa que tem um pensamento desorganizado, que não consegue resolver problemas, a vida dela, no geral, não é muito organizada. Então, ela está com problemas, ela está em situações de ameaça, né? Pequenas ameaças o tempo inteiro. Não é simplesmente assim, olha, pense positivo. É a mesma coisa que você falar para uma pessoa obesa, olha, o problema é que você come demais, coma menos. Né? Não é assim que as coisas funcionam. A impaciência também é um dos sintomas da SPA. Nesse caso, pequenas situações diárias viram grandes problemas. Para enfrentar o problema, é essencial buscar um acompanhamento médico. Além de eu ficar nervosa e começar a chorar, eu também tenho sintomas físicos. Eu sinto muita dor de barriga, se eu ficar muito, muito ansiosa. E quando eu fico muito, muito nervosa também, eu começo a tremer tudo assim. Na verdade, existe tratamento efetivo, a psicoterapia está aí para isso. Existem formas de aprender, existe como aprender a pensar de outras formas, pensar de uma forma mais produtiva e que gere uma qualidade de vida melhor. A síndrome do pensamento acelerado é definido como o mal do século. Com o excesso de atividades e a tecnologia avançada, fica difícil das pessoas exercer suas funções com tranquilidade. Adultos e crianças estão sujeitos à síndrome. Elas são imperativas, elas têm dificuldade de concentração em sala de aula, quer sair o tempo inteiro. Tem dificuldades ali às vezes até de fazer um trabalho simples. Vamos para um rápido intervalo e voltamos em seguida com um bloco recheado de cultura. Jonathan, você se imagina usando saia ou vestido? Não me imagino, acho que não combinaria e prefiro deixar essa moda lá para os escoceses, Zé Carlos. A moda sem gênero rompe o limite entre o feminino e o masculino e, por ser algo novo, causa estranheza. Você sabe o que é moda gênero? Sofia, e a Luísa só queria saber de se molhar. Pra quê? Eu acho assim, que é uma moda que não define o sexo da pessoa. A pessoa veste o que sentir mais à vontade. Uma mulher fica muito bem com a roupa masculina e vice-versa. É isso que eu entendo. Eu acho que moda gênero é quando as pessoas vestem a roupa que elas se sentem bem, sem ter um padrão, que se fala que é de homem ou roupa de mulher. A moda gênero não é um cara vestindo saia, é muito além disso. Cara, é um cara vestindo saia, é uma menina vestindo só uma camiseta, Cara, você vestir o que você quiser, a vida é sua. A moda sem gênero, antes somente usada no meio corporativo, através de uniformes unissex, agora ganha uma nova cara e novos adeptos. Passei pra dar um cheiro, na Luísa Basílio do Brasil, que aproveitei pra dar um sé, até morreu não tava com frio. Usar roupas sem se preocupar com o que é aceito socialmente para o seu gênero se torna uma afirmação de liberdade. Aí eu vi a moda como um enfrentamento, para gerar uma discussão. Então, se eu uso uma roupa assim que foi imposta como padrões homem e mulher, se eu saio com uma saia, eu vou gerando uma discussão sobre isso. Mas afinal, o que são roupas masculinas ou femininas? Desde criança nós somos acostumados a usar somente roupas que representam o nosso gênero de nascimento. Assim, para as meninas, peças que demonstram delicadeza e para os meninos, sobriedade. Roupas para mulheres são extremamente desconfortáveis e geralmente as roupas femininas elas apertam. Muito do estranhamento das pessoas vem do mito da ligação entre roupa e sexualidade. O gênero é aquilo com que eu me identifico socialmente, às vezes eu posso estar em um lugar, ser hétero, ser cis, estar satisfeito com o meu corpo, mas o meu gênero se identifica com coisas ditas como femininas, né? A gente tem que entender também que a gente vem numa sociedade patriarcalista e que tem alguns conceitos que falam sobre isso e sobre aquilo, que a gente está num processo de desconstrução, de experimentação e de encontro mesmo, né? Mesmo com todo o conforto e personalidade que esse estilo traz, há quem ache um pouco diferente essa moda. Eu particularmente acho estranho, mas
Eu não sou contra também, não sou, eu acho estranho. Hoje é normal, né? Há uns 10 anos atrás, eu te confesso que quando eu olhasse a primeira impressão, sei lá, ia achar um pouco estranho, mas hoje eu acho normal. Quando se trata da aceitação no meu local que eu convivo, é bastante tranquilo. Mas fora deste local, lógico, eu tento assim, me proteger mais, né? Porque tem gente com cabeça aberta e tem gente com cabeça fechada ainda. Então você que está com medo de usar uma saia, pode usar, você vai continuar sendo quem você é. Ser um homem feminino não fere o meu lado masculino. Se Deus é menina e menino, sou masculino e feminino. É hora de falar sobre cultura e nós convidamos aqui no nosso estúdio a Jordana Marques. Ela traz um apanhado de todas as novidades, de tudo aquilo que acontece aqui em Goiás. É hora do nosso quadro cultural. Boa noite. Nós preparamos uma lista de eventos culturais para você curtir no final de semana. Confira. Às 11 horas da manhã de domingo, a Orquestra Sinfônica de Goiânia se apresentará no Teatro Basileu França. A entrada será franca. E também, no domingo, a Orquestra Filarmônica de Goiás se apresentará às 5h30 da tarde no Parque Flamboyant. A entrada será gratuita. E para aqueles que curtem um final de semana mais badalados, cantores como Pablo Vittar e MC Carol estarão presentes no festival Vaca Amarela. A apresentação do teatro-filme Incompleto Adeus ocorre hoje e amanhã às 8h30 da noite. O evento custa R$10 para entrada. Quem disse que não vai ter evento para toda a família nesse final de semana? As Crônicas de Nárnia, espetáculo infantil, ocorrerá às 5 horas da tarde no Teatro Madre Esperança Garrido e o valor de entrada será R$70. Quando for ao evento, compartilhe conosco as suas fotos através da hashtag Agenda Goiana Cultural. E por hoje é só, fico te esperando na semana que vem. Chegamos ao final de mais uma Revista Mangaba. Tchau! Muito obrigado pela sua audiência, até o próximo programa. Bullseye.